Aí eu me lembro que ela pegou e mostrou essa questão, né, do que queria, né? Mas na verdade depois, quando eu estive na casa dos meninos sem Felipe, que eu entendi que na verdade ela tava no meio do, do metal e tudo, né? Não é que ela não goste de rock and roll, né, de metal, ela gosta assim, que ela descia com Mariana pra show, né? Já descia com na época de Ricardo, todo mundo, né? Aí eu tentei mostrar pra ela as coisas que eu aprendi, que eu entendia, porque eu comecei a ouvir metal com 12 anos, né? Então, eu comecei, né? E desde pequena eu via, né? Tinha música clássica, que Letícia tinha um conjunto, né? De música clássica, né? E as pessoas da família, né? Como Simone, Alexandre, as pessoas ouviam axé, né? E pagode, essas coisas, ouviam essas coisas. Tanto que eu já fui até pra carnaval com Alexandre, entendeu? E já dancei pequenininha com Danilo, né? E funk também, porque Alexandre gostava de Furacão 2000 e ficava fazendo discoteca aqui no condomínio, né? As pessoas daqui do condomínio antigo sabem que o que ele fazia, né? Que era, não era assim, era funk esse Furacão 2000 antigo, né? Mas na minha adolescência, numa minha pré-adolescência, eu comecei a ouvir metal, né? E quando eu era mais nova, tinha essa questão da música clássica, que era o que Letícia ouvia muito. Né? Letícia tinha um negócio de Beethoven, né? Tinha muito dessas caixas assim. E tinha músicas de meditação também, porque além dela frequentar o centro espírita, eu também, quando era pequena, eu cresci também indo para a Mansão do Caminho, né? Então tinha músicas de relaxante, música, né? Aí pronto, aí como eu comecei, eu entendia, né, sobre essa questão de divisória de vertentes, de várias situações do metal em si, né, e do rock and roll, eu comecei a explicar pra Gabriela, né, que eu me lembro que até Eduardo quando teve lá, que eu expliquei as coisas pra ela, né, que a gente foi pra um bairro do Sapucaia, né, que ele bebia cerveja. Eu me lembro que ela ainda comentou. Acho que ela pensou que eu tava, sei lá, tirando com ela, do tipo, eu também já desci pra show de metal, também já fui. Tipo, você sabe mais do que eu. Não sei. Tem alguns comportamentos que a Gabriela teve que eu fiquei sem entender, né? E na verdade eu tava falando as coisas pra ela, já que ela tava entrando, né, de vez em relação a esse meio, né? Pra ela entender, né? Já que ela depois pediu, né? Os materiais de Gustavo dizendo que era para testar os meninos, e na verdade não era, né? Que foi que Belian, por algum motivo, falou, Denise, não é para levar os materiais de Gustavo para lá, né? E eu tinha tirado algumas coisas minhas de lá, né? E eu me lembro que quando eu estive na casa dos meninos depois disso, né, eu vi que ela estava mostrando os materiais para poder não para trazer pessoas, mas por amizade mesmo, né? Até livros também para Maurício ler, né? Melhorar a dicção, né? A forma de falar e tudo, né? E e metal, né? Tinha mais coisas de black metal, death metal e filme lá de bagaceira que eu nunca vi Gustavo gostar tanto, né? E e ele ficou, ela deu, né? Na verdade, porque para que os meninos tivessem mais noção, né? Porque e dava para perceber, né? Depois com o tempo que Cristiano entendia. Que eu me lembro que Belian uma vez veio, primeiro veio Quiririm em Gabriela e ele falou assim, eu não amo ninguém, eu não gosto de ninguém, né? Aí falou, ignore Felipe e Denise, pra ele vir logo, entendeu? Aí Belian veio falar assim, Denise homem, quando vê mulher no ombro, o ombro pesa, entendeu?
Aí eu entendi sobre o que é isso, né? Eu não amo ninguém, eu não gosto de ninguém. O que tá acontecendo hoje em dia, né? Ela não ama ninguém, ela não gosta de ninguém, né? As coisas que tá acontecendo hoje em dia. Eu vim entender o que é eu não amo ninguém, eu não gosto de ninguém. E Letícia me perguntou, você ama alguém? Você gosta de alguém? Né? Até do próprio Felipe. Né? E eu fiquei observando, né? Felipe como irmão, na verdade. Aí eu fiquei observando. Aí depois ela e pegou e falou essa questão que homem quando vê mulher no ombro, o ombro pesa. Aí eu entendi da questão do mulher no ombro. Deu tentando conversar com o Cristiano desde o início, né? E entendi outras coisas também. Então várias coisas que foram interligadas em cima disso, eu entendi, né? Aí eu fui e eu me lembro que quando eu entrei dessa vez lá, que ela levou material, né? Eu peguei e ia conversar com o Cristiano, né? Aí o irmão pegou, tava em pé, né? E quando eu fui pra falar com o Cristiano, a Gabriela foi e fez alguma coisa, ela se meteu. Porque eu me lembro que um irmão falou assim, Gabriela, não se meta, entendeu? Aí ele disse assim, um dia você conversa com ele, entendeu? Um dia você conversa com ele sobre o que você já passou, não assim, um dia vai saber, sei lá, não entendi muito não, entendeu? Eu eu vi que ela tinha se metido, né? Aí eu vi uns desenhos de Maurício, né? Vi algumas coisas dele, né? Senti algumas coisas relacionadas a ele. E percebi que os materiais que ela levou, né? Que ela disse que era para testar. E eu vi que eu percebia que não era, porque nem eu sei, porque eu passei por tanto teste e eu fui testada de um jeito, e se duvidar até hoje, que muitas vezes eu nem entendia quando eu fui testada, entendeu? Então eu peguei e fiquei olhando, né? Na verdade, o que eu fiquei chateada com a Gabriela na época foi que ela não foi clara, ela não disse, Dani, sabe o que é? Eu, eu sou muito amiga de Maurício, né? Eu gosto muito de Cristiano, né? Gosto de Eduardo, mas estou tendo envolvimento com ele, né? Ó, eu me apaixonei por Felipe, né? Ela nega, mas eu soube disso em 2018 através de um ser superior que ela se apaixonou por Felipe, né? E eu sei que sentimento é uma coisa que a gente não escolhe, mas ela poderia ter sido clara, né? Falado, ó, você sabe o que é, eu tô fazendo de tudo para poder também te ajudar, me ajudar, né? Se afastar e tal. Converso com a minha mãe me dá várias orientações, né? E eu acabo agindo dessa forma, né? Só que eu acho que também ela não tinha nem noção das coisas ainda na época e fazia as coisas e eu ficava observando, né? Aí eu fui e me afastei, né? Ficava olhando e me afastei. Percebi que depois eu conheci, vi Fran, né? Aí, quando tirou as coisas da casa de Gustavo, eu pedi ajuda ao pai de Felipe para poder comprar o carreto, ver o carreto, né? Não entendi nada porque que Gabriela mandou Fran para poder tirar as coisas, né? Que nem o negócio que aconteceu comigo com psicose, que ela pegou e mandou Mariana, né? E eu fiquei observando, né? Que eu saí de lá chorando e Fran ficou observando e ficou dizendo, às vezes a gente tem um problema. E ela falou uma forma comigo, parecia que como se Gabriela viesse conversando com ela, entendeu? Me afastei de Karina, falava com Karina de vez em quando, porque quando eu falei pra ela que Belém mostrou pra mim que era pra eu ser amiga de Karina, ela pegou, trouxe Karina pra perto e me afastou, né? E sendo que eu não ia afastar Karina de jeito nenhum, como eu em nenhum momento fiz isso. Porque eu sempre fui amiga de Gabriela, entendeu? Aí eu fiquei observando, entendeu? Aí eu fui. é, Levei as coisas de Gustavo, que ela falou que Gabriela traga tudo. Eu me lembro que até a tampa do vaso sanitário eu levei, que quando eu cheguei na casa, a Gabriela fez assim, eu não acredito que até a tampa do vaso sanitário você trouxe. Eu falei, você disse pra mim, traga tudo. Eu trouxe tudo, entendeu? Aí foi que eu me lembro que quando a gente entrou na casa, né, no prédio que a gente tava,
Eu me lembro que o apartamento que a gente tava tinha móveis. Aí eu falei, eu não entendi. Com móveis aqui ainda trouxe essas coisas. Aí eu me lembrei, né, do negócio que a gente sentiu com o negócio da cama. Aí eu falei, ah, deve ser o negócio da cama, né? Nesse lugar que um monte de gente deve vir morar, né? E eu me lembro quando a gente entrou, eu sentia uma senhora. Depois que eu soube que essa senhora era a mãe do dono do prédio, né? Que tinha falecido. Aí eu me lembro que logo de início, Gabriela estava com o Eduardo e Rodefon me pediu, ela deu a cama pro o baterista da banda lá, que dormia no chão. E que eu falei assim, ah, os materiais aqui de Gustavo ele vai criticar. E ele criticou mesmo, que ele falou, ah, ela é black metal, ela é não sei o que, entendeu? E Gabriela foi e deu a cama. E eu falei, ele vai se ferrar todo se ele dormir nessa cama. Quando ele for andar na rua, ele vai tomar topada, ele vai se atrasar todo. Que é a energia das coisas aí que o Gustavo passou, entendeu? E eu falei, essa cama aí tem que jogar fora, né? É porque não é todo mundo que consegue ver, né? O que é que transmite uma cama, um quarto, uma casa, né? Aí eu. E ela via também. Aí eu peguei e fiquei, né? Observando. Aí depois disso eu me lembro que a gente foi, né, pra, pra casa de. Eu saí da casa dos meninos, né? E eu me lembro que eu vi Fran. Foi Fran? Foi depois de um tempo. Foi, eu vi Fran, era muito amiga de Cristiano, né? E eu fiquei observando, né? E depois eu fui, eu me lembro que eu fui falar com ele, ele ficou fechado, eu também não falei também, entendeu? E, e antes de acontecer isso, né, desde a época da casa de Gustavo, eu e Gabriela, ela me chamou pro show, que quando chegou lá, eu empurrei até Cristiano em cima do negócio do da caixa de som, né? Que ele me olhou e Karina me olhou com a cara fria, né? E depois eu entendi o porquê, porque a Gabriela tava trazendo as pessoas pra perto dela e afastando as pessoas, né? Aí eu peguei e fiquei na minha. Vi um rapaz que eu trabalhei no mesmo local, antes de ir pra Americanas, pra loja de Americanas, que foi no call center, né? Aí depois disso eu fui pra casa de Felipe, né? Que foi que Rodolfo disse assim, fica uma semana aqui, né? Aí eu falei assim, eu vou ficar uma semana aqui. O pai dele vai achar o que disso? E a madrasta de Felipe vai achar o que disso? Entendeu? E, e Gabriela vai ficar lá com Eduardo. Aí eu me lembro que Belial veio distante e falou assim, Denise, faça a situação do ovo para Gustavo não acabar com sua felicidade, né? E falou com quem? Aí eu peguei e falei assim. Aí eu fiquei me perguntando, por que tem que fazer isso? Entendeu? E me perguntando, né, se tem essa situação aí com essa pessoa aí, né? Com, com ele, talvez eu entenda, né? Porque eu acabei falando dele até pro próprio Felipe, né? E a felicidade, pra não acabar com a felicidade com o Felipe. Não é felicidade de relacionamento, de amizade, né? E Felipe no meio do metal tem essas situações, né? Aí eu comecei a perceber que Rick tinha me ensinado errado, né? E eu falei, ó, o Rick me ensinou errado as coisas, né? E aí eu fiquei na frente do portão da casa de Felipe. Aí eu vi uma entidade falar assim, eu já vai a Gabriela se fuder por causa de Denise. Aí eu virei, parei, fiz assim, Gabriela vai se fuder por causa de mim. Entendeu? Gabriela, ela se fode por causa que ela é cabeçuda. Porque eu já venho há muito tempo, entendeu? Tentando alertar ela a determinada situação.
Eu sei que ela gosta de mim, entendeu? E eu também tenho um sentimento muito grande por ela, certo? Só que algumas das atitudes que ela vem tendo com a orientação da mãe dela por detrás, certo? E tendo pessoas da minha família por detrás também, certo? E a criação da mãe dela em cima dela, ela acaba fazendo merda, né? Porque eu me lembro, na verdade, que antes dela ir morar com o Gustavo, ou com o Eduardo, ela fez pegou o exame de gravidez de Luna, né? E refez, né? Colocando como se estivesse grávida de Eduardo, né? E olhou pra mim e falou, vem aqui, aprenda, né? E eu fiquei observando. E eu virei pra Gabriela e falei, véi, isso é errado. Ela, um dia você pode precisar. E eu fiquei olhando. Entendeu? Só que até então eu não entendia as coisas. E eu me lembro que na época que eu ainda enxergava Rick, eu enxerguei Henrique entrando até na casa de Gustavo, no apartamento de Gustavo, dizendo assim, passa aqui vocês dois agora. Entendeu? E quando eu contei pra Gabriela, a Gabriela foi pro telefone, desceu, foi pro telefone, né? E quando chegou depois, eu enxerguei Rick sumindo, se afastando, né? Porque eu de lá eu tava enxergando aqui em Salvador. E eu enxerguei Rick se afastando. Aí Sandoval, né? A proteção de Henrique na porta, no banheiro do apartamento de Gustavo, pegou e falou assim, Denise é a mãe dela, Denise. É a mãe dela. Entendeu? Aí eu comecei a observar, né? Aí essa situação também da gravidez, eu comecei a observar. Até que ela engravidou mesmo, de Eduardo. Entendeu? Ela acabou engravidando mesmo, né? Aí eu peguei e que eu me lembro que quando eu fiquei uma semana na casa de Felipe, a madrasta de Felipe enlouqueceu, né? E eu percebi no comportamento do pai de Felipe que ele gostava desse negócio de mulher, né? Mesmo ele mostrando ser uma pessoa é, correta, dócil, né? O jeito dele, né? Como se, porque sempre mostrava, Felipe dizia porque o pai é besta, entendeu? Que sempre mostrava que Nancy, a madrasta dele, ia pra cima do pai dele, né? E ela deu um show, né? Ah, que você vai saber quem é essa mulher, que ela é isso, que ela é aquilo, me xingou toda, entendeu? E se revoltou porque eu fiquei uma semana lá, né? Aí eu me lembro que rodei por trás da casa, por trás, em cima, assim, que eu olhei por trás da parede e ele tava no céu, assim. Ele pegou e falou assim, é, você vai ficar uma semana aí, né? E falou pra mim assim, Denise, a madrasta de Felipe, é igual a mãe de Gustavo, entendeu? Aí eu fiquei observando, né? E eles pegaram e mostraram essa situação da pessoa, né? Da pessoa em si, que Gabriela iria se fuder. Que foi depois que ela fez esse negócio da gravidez, né? Aí eu peguei e falei, não, ela vai se fuder porque ela é cabeçuda, né? Porque ela poderia ter sido clara comigo, né? E ela tá tendo a mãe dela o tempo todo por detrás aí, né? Então, não é por causa de mim, não, né? Eu sei que ela tem sentimento, eu também tenho sentimento, mas de hoje que eu tô dizendo pra ela, bora sair daqui, bora sair daqui. O Rodolfo falou que era pra gente sair de lá. Eu vi a visão de Rick vindo, né? A proteção de Rick mostrou. Eu ainda falei pra ela, eu tô vendo o Rick indo embora, né? E a proteção de Rick tá aqui dizendo que é a mãe dela, entendeu? Não sei se ela lembra disso, mas eu falei isso, entendeu? E eu via distante a mãe dela agindo em cima, até com a família de Gabriela, a família dela. Eu vi a gente que me conheceu antes e depois ficaram contra mim, né? E eu me lembro que quando a Gabriela começou a ter um relacionamento com o Eduardo, eu falei, ó, você aí, com esses meninos botando foto aí,
que sua mãe vai falar, porque eu senti de longe a família da mãe de Gabriela tudo me criticando. Do tipo, Denise foi, Gabriela foi morar com Denise e Gabriela tá com um monte de gente desse tipo aí, entendeu? Na época rolou isso, né? Aí a Gabriela, mas minha família tem que entender que quem escolhe as coisas sou eu, né? E que não é bem assim, né? Eu falei, tá, você pode até mostrar o conceito e como são os meninos de verdade, mas eu quero que você entenda que vai acarretar em cima de mim, né? E eu fiquei observando. Aí eu fiquei uma semana na casa de Felipe, né? Eu me lembro que quando chegou no sábado, foi no sábado, eu acho, ou foi na sexta, que teve o aniversário de Felipe Def, que é outro Felipe Oliveira, que mora em Canoas, né? Amigo de Maurício e Eduardo e Cristiano. E eu me lembro que a Afrodite de Van veio e falou assim, Denise, leve Felipe para ir para o aniversário de Felipe Def. Que Felipe, ele sempre, final de semana, ele sempre sai, ele não gosta de ficar em casa. Entendeu? E aí eu peguei e levei, né? Até pra poder conhecer os meninos. Aí eu peguei e levei. Aí eu falei com Gabriela, aí eu levei. Aí eu me lembro que eu tava lá, né? E, e eu me lembro que ali foi uma despedida, né? Na verdade. Aí eu me lembro que tinha um bocado de amigos deles lá e tudo. Que Maurício tava zoando o tempo todo. E eu me lembro que eu precisava tomar um banho, né? E Felipe também. Aí Felipe deve, por tratar Felipe bem, né? Disse, tome banho aqui nesse banheiro, pode tomar banho vocês dois aqui, né? E eu me lembro que eu ainda tomei banho meio que com roupa, né? E, e eu me lembro que Cristiano teve até uma crítica em cima disso, né? E não entendi o porquê, né? Mas tudo bem. Né? Não sei qual foi o tipo de comentário que rolou, porque lá dentro não rolou nada, né? Tanto que eu tomei banho até de... meio que... tava meio que com roupa, né? Aí... eu me lembro depois disso que a gente foi pra... né? Lá pro lugar onde ia ter o aniversário de Felipe Def, né? Onde tava todo mundo. E que se no futuro até o próprio Felipe ficar contra mim, né? Não sei, né? Tantas coisas acontecendo aí, até com a família dele e me colocando aí com a voz, né? E com a imagem agora. Mas a espiritualidade viu, né? Que o que realmente aconteceu. Aí eu me lembro que a gente tava lá no aniversário e o Maurício começou a jogar bolo na gente, né? Que melou meu rosto todo. E eu me lembro que quando chegou no dia dos namorados que eu dei a caixa do Canibal Corpse pra Felipe, eu comprei uma camisa do Motorhead e uma camisa que Gabriela escolheu uma camisa pra dar pra Eduardo, que na verdade foi Belian que ajudou a escolher, né? Uma camisa única, que é muito rara de encontrar, né? E uma outra camisa também, do estilo de Eduardo, né? Aí eu me lembro que a gente se melou toda com essa questão que Maurício fez, né? Que eu dei risada com eu ainda caí tudo, né? E tava a Fran, tava todo mundo, né? Uma garota que Cristiano pegava também, que é amiga de Fran, né? Só a Karina que não tava. Porque não tinha. Ela não tava não. Ela não tinha mais relacionamento com Felipe Def. E antes de eles terminarem, eu senti que eles iriam terminar. Eu falei até pra Gabriela, né? E que foi quando a gente foi assaltado, né? Que eu falei no outro vídeo. E que foram em cima de Felipe Def, né? Aí depois disso, que foi quando a gente tava procurando casa, perto da Ubra. Aí
na Universidade da Ubra e aconteceu isso. Aí eu fui e fui pro aniversário, e parecia que era uma despedida, né? E deu pra perceber que Felipe gostava muito de Maurício, né? E eu ficar olhando. Aí depois disso, né, que rolou isso, e antes de rolar rolou isso, né, que foi antes de eu voltar, né, que antes de acontecer isso, eu me lembro que eu fiquei naquela casa com Gabriela, né, Cristiano não ia lá, mas ia a Fran, né, Maurício e Eduardo e Felipe Def, né, que é Felipe Oliveira. E eu me lembro que uma certa vez, né, eu tava com o Fran, né, e a gente foi no mercado. E eu conversando com o Fran, eu falei, Fran é gente boa, né, que eu falei de Felipe, ela pegou e falou de Maurício, né, e ela deu a entender pra mim que ela amava muito, muito Maurício, que ela ama muito Maurício. Aí eu peguei e falei, se Gabriela for amiga de Fran, entendeu? E ajudar a Fran com Maurício, Fran vai ser muito amiga de Gabriela, né? E eu falei, Fran não é ruim não, Fran é gente boa, entendeu? Só que, como eu vi o comportamento de Gabriela de afastar as pessoas de mim, eu fiz o mesmo, né? E como eu tinha que observar determinada situação, eu não podia me envolver tanto, né? Aí eu peguei e fiquei observando, né, Fran. Aí a gente veio conversando, né, ela falou dos sentimentos, das coisas que ela tinha pro Maurício, né, que eu ainda falei, que bonitinho, e fiquei observando ela, né. E eu me lembro que a gente andando, eu vi tanto irmãos do meu lado, como eu vi entidades que ficavam do lado de Felipe, né. E eu ficava olhando. Aí eu me lembro que quando eu entrei no prédio, né, que a Gabriela sempre chamava a Fran, que ficava com o Fran e com o Eduardo lá, né? Aí eu me lembro que quando o Fran foi embora, eu falei pra Gabriela, Gabriela, se ela me lembrar bem, eu falei isso pra ela. Eu falei, se você ajudar Fran com Maurício, Fran vai ser muito sua amiga. Entendeu? Porque eu percebi que ela tem um sentimento muito grande com o Maurício. Entendeu? E eu fiquei observando, né? E tinha uma menina também, que eu esqueci o nome dela, que eu achei ela legal também, só que eu achei ela meio que imatura e Cristiano parecia que pegava umas gurias, né? E eu fiquei observando. E Gabriela sempre falava pra mim, né, que o comportamento de Cristiano com Amanda, né? E que via direto o Maurício brigando com o Cristiano por causa de Amanda, né? Essas coisas todas. E eu ficava observando, né? Só que na verdade o que eu queria de Cristiano mesmo era amizade, né? Tanto que às vezes o velhinho vinha e dizia, Deni, cadê Cris? Aí eu via a foto de Cristiano e eu achava que Cristiano engraçado. Que eu dizia assim, Cristiano é engraçado. É muito engraçado, né? E eu me lembro que teve um show que foi na Avenida Farrapos, que eu fui com o Felipe. E o Felipe foi lá pra essa casa. Aí quando eu cheguei nessa casa, que inclusive logo entrando no prédio, eu me lembro que tinha uma energia, né? Que eu me lembro que tinha um cachorro que era até doente do dono, né? E eu me lembro que eu falei assim, pô, esse cachorrinho aí, quando morrer, vai sofrer muito, né? Até em energia, porque ele tá bem doentinho, né? E tinha um meio que cheiro de bicheira de cachorro, né? Quando o cachorro tá com algum bicho, alguma coisa assim, dava pra sentir o cheiro logo quando você entra, assim. Aí eu me lembro que eu tava lá no prédio, né? No apartamento, que era o último andar. Aí, nesse dia, Maurício começou a ter umas brincadeiras estranhas com o Felipe.
Que eu me lembro que Felipe comprou até uma garrafa de uísque, né, pra tomar com o Maurício. E ele foi super feliz, assim, em termos de amizade, né? Que ele gostou muito dele. Aí eu fiquei observando, né, que Gabriela foi e fez Maurício destratar a Felipe, né? E eu vi que foi ela, né? Que Maurício foi e teve uma atitude, né? Umas brincadeiras até comigo, que teve uma hora que Belinha até se estressou e falou assim, ó Denise, chame Felipe, né? E vá logo, porque se você não for pro show e se você se atrasar no show, Felipe vai brigar com você, vai ficar muito estressado. Entendeu? E eu fiquei do corredor, né? Do que a gente entrava pela cozinha e tinha um corredor. Eu parei e fiquei olhando pra cara de Gabriela, né? Eu fiquei um tempão olhando pra Gabriela. E vi a atitude de Maurício com o Felipe, né? E atrás da casa que tinha umas telhas, né? Que era de outra casa, eu comecei a enxergar um monte de entidade lá. Então não tinha entidade de irmãos, os irmãos estavam atrás. Era a entidade que vaga, algumas entidades que foram atraídas, né? E eu ficava me perguntando por que daquelas entidades, né? Até eu entender o porquê, né? Que na verdade, né? E nessa época a Gabriela também tinha contato com Letícia, né? Tanto que ela pediu pra Letícia comprar a passagem pra poder vir embora, né? Que ela ia morar com o Eduardo. E eu e a Gabriela a gente discutia muito, né? Tanto que teve um momento que ela falou assim, ah, eu me fudi mais do que você na Espanha, quando eu morei com Márcio e a mãe de Márcio, que a Evelyn pegou, tava do lado de Gabriela e fez assim, ela se fudeu mesmo, entendeu? Eu falei, não, eu não duvido que você se fudeu, entendeu? Mas eu ficava sem entender o jeito dela me tratar, né? Que foi que Belial veio por detrás e falou assim, vocês se fuderam, né? Não, falou assim, vocês estão brigando por causa de homem? Vocês se fuderam, se duvidar vocês se fodem na mão de homem até hoje, né? Vão estudar, meninas. Aí eu parei, olhei pra ele e falei assim, eu estou brigando por causa de homem, entendeu? E fiquei observando, né? E Belial veio por detrás e falou assim, Denise, Felipe não vai te deixar quieta, entendeu? Não vai te deixar quieta. Aí eu entendi o que é Felipe, né? Até então, naquela época, eu não entendia, né? Eu vim entender depois, né? E Rodolfo, Felipe, eu tô atrás de você, eu tô atrás de você, né? E mostrou Felipe vindo assim, né? Mas Belial falou da questão de não deixar quieta, depois que eu entendi o que era, né? Aí eu peguei e